no Evangelho segundo João, capítulo de número 11, a partir do versículo 49. Nós começamos essa perícope, esse trecho, no domingo passado, e vimos apenas o versículo 47 e 48. Hoje, com a graça do bom Deus, nós iremos do 49 ao 57. Eu farei a leitura, irmãos. Irmãos, acompanhem, por favor, atentamente a palavra do Senhor. Diz assim o texto sagrado: Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Lá, procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: Que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. Vamos orar ao Senhor, irmãos, mas vamos orar a Deus pedindo ao Senhor que nos fale por meio de sua santa e bendita palavra. Ó Deus santo e bendito, ó Pai, pelo sangue de Cristo, o Cordeiro do Senhor, nós estamos aqui presentes diante do Senhor, ó Deus. Nós, pecadores, porém redimidos pelo sangue de Cristo. Ó Pai, nós ousamos então, por este sangue, adentrar, ó Pai, na Tua presença, junto com o Teu povo, para adorar ao Senhor, pública e solenemente. Ó Deus, aceita a nossa oração. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, pelo sangue de Cristo. Ó Deus, aceita a nossa oferta como sacrifício vivo, verdadeiro, que é o culto agradável, o culto racional, o culto da alma, o culto sincero. Aceita a nossa oferta, ó Deus, e abençoa-nos enquanto ouvimos a Tua palavra, a pregação da mesma, acerca da pessoa de Cristo, como Ele, Deus e homem perfeito, Deus encarnado, como o homem deu a sua vida por nós, oferta perfeita, sacrifício perfeito, e por meio de sua vida, todo o povo do Senhor, toda a nação santa, foi salva eternamente. Assim nós te bendizemos, te adoramos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, com perdão dos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vimos no último domingo, no domingo passado, que após o milagre de Jesus, o portentoso milagre de Jesus, de ter ressuscitado o presbítero Francisco, Lázaro dos mortos, depois de 4 dias morto, então o Sinédrio, aquele Supremo Tribunal dos Judeus, resolveu se reunir, convocado uma vez pelos fariseus, por um dos partidos religiosos políticos da Judéia, junto com os sacerdotes, convocado o Sinédrio, aquela assembleia de anciãos, de juízes, de líderes religiosos do povo. Essa assembleia, então, pergunta: nós deixaremos este homem vivo? Nós não faremos nada. Ele faz milagres poderosos, nós reconhecemos, ele tem feito milagres poderosos. Nós deixaremos que ele continue? Se nós deixarmos que ele continue, então os romanos virão e tomarão o nosso lugar e a nação. Ou seja, este homem tem movido multidões. Este homem tem sido um líder da multidão. E se nós deixarmos esse homem permanecer, a multidão se unirá a ele. E talvez se revoltem contra o domínio de Roma. Então Roma virá e nos esmagará. E nos tirará, de fato, do resto do governo. Porque já não tinham governo judeus totalmente. Roma governava sobre eles. Mas ainda assim o Sinédrio tinha alguma esfera de governo.
E eles dizem, então tirará a esfera que nos resta e tomarão os romanos a nação. É claro que eles fazem isso, falam isso e pensam assim por mal compreensão do ministério de Cristo. Jesus não era um líder revolucionário, um militante. Longe disso. Longe, muito longe disso. Mas eles entendiam assim. Eles faziam essa leitura. Tudo para eles era poder político, poder de fato terreno. Por isso eles entendiam Jesus como um possível revolucionário que podia incitar o povo a se revoltar contra o Sinédrio e contra Roma. Mas então, nesta conversa, nesse debate do Sinédrio, lá dentro, intramuros, então o sumo sacerdote agora fala. O nome dele, como vimos, era Caifás. E ele vai falar agora, porque ele é o chefe, digamos assim, né? Ele é o chefe do executivo. Ele é a pessoa mais importante no Sinédrio. Ele é o sumo sacerdote. E não só no Sinédrio. Ele é a pessoa mais importante para os judeus. É o líder religioso, é o representante de Deus. E veja como então ele se coloca. Versículo 49, vejam comigo. Caifás, porém, naquela discussão ali entre eles, e Caifás sendo um dentre eles, o sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo, vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Irmãos, Caifás, como João nos conta aqui, ele era o sumo sacerdote naquele ano. O sumo sacerdote era retirado dentre os que pertenciam ao Sinédrio. Provavelmente Caifás era um saduceu, é aquele partido que lutava ali pela influência das massas com os fariseus. Provavelmente Caifás era um saduceu, um desses partidos político-religiosos da Judéia. E então, naquele ano, ele foi estabelecido, ou melhor, naquele ano, ele estava ali como sumo sacerdote. O nome de Caifás, segundo historiadores, era José Caifás. E ele foi apontado como sumo sacerdote no ano de número 18 depois de Cristo. 18 depois de Cristo, ele foi apontado como sumo sacerdote. Ele foi apontado como sumo sacerdote pelo prefeito romano, o que era naqueles dias aqui do texto, era Pilatos. No tempo em que Caifás foi designado sumo sacerdote pelo governo romano, quem era o prefeito ali na Judéia era um homem chamado Valérius Gratus. Era o prefeito romano naquele ano de número 18 depois de Cristo. E é por meio deste prefeito romano é que Caifás vai assumir o sumo sacerdócio ali em Jerusalém. Ele ocupou esse cargo até 36, de 18 a 36 depois de Cristo. Depois ele foi retirado. E é interessante isso aqui, porque esses dados históricos nos mostram uma coisa. É que, diferentemente do que havia estabelecido a lei de Moisés, ou seja, que o sumo sacerdote seria sumo sacerdote até a sua morte, o sumo sacerdote permaneceria na cadeira do sumo sacerdote até a morte. Aqui você não vê isso. Na história, por exemplo, Caifás foi colocado no ano 18 e retirado no ano 36, por questões políticas. Ele foi colocado lá por um político de Roma, olha só, Roma, metendo-se no culto dos judeus. E depois foi retirado por conta de Roma também. Então veja, o que nós aprendemos daí? Que naquele tempo não mais importava a lei de Deus. Tudo era questão política. Nós temos que orar por nossa igreja. Para que as coisas não virem uma questão apenas política. Homens que não conheçam a lei de Deus os governem por meio de indicações duvidosas. Oremos por nossa igreja. Não são poucos os líderes da nossa igreja que não têm mais compromisso com a palavra, com símbolos de fé, como juraram ter, e não tem mais. Naquele tempo, o tempo de Jesus, a questão era muito mais política do que religiosa. E a prova disso era Caifás. Mas vamos mais. O que ele diz? Ele advertiu o Sinédrio, levantando-se ali, e a expressão grega aqui é uma explosão, tá? É alguém que fala com força, com um certo domínio violento sobre as pessoas.
E ele diz assim, Caifás: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. A ideia aqui de Caifás é, vocês, lembram que eles estavam perguntando, o que faremos com esse homem, com Jesus, né? Deixaremos ele? Aí Caifás se levanta e diz, vocês não sabem nada. Vocês não sabem, não percebem nada. Então a ideia aqui é de alguém que se impõe pela violência aqui. Aliás, um historiador, né, do primeiro século, Joséfo, que escreveu a Guerra dos Judeus, os volumes da Guerra dos Judeus, ele fala que os saduceus, eles eram duros até com seus amigos. Diferente dos fariseus. Os fariseus eram um partido mais do povo, era um partido mais simpático, digamos assim. Os saduceus não. Os saduceus eram violentos até com os seus pares. Até com entre eles, dos seus partidos, eles eram violentos. Esse Caifás, de fato, era um saduceu. A sua personalidade de fato, revelada aqui nessas palavras duras com relação ao Sinédrio. Ele está falando com o povo, ele está falando com líderes aqui, ele fala de maneira dura, tenta se impor por violência. E ele diz, vocês não sabem nada, nem considerais, ou seja, não percebem, vocês não estão percebendo que vos convém, é melhor para vocês que esse homem morra. A ideia de Jesus. Que um só homem morra e que não venha a perecer toda a nação. Então Caifás aqui está dizendo que Jesus deve morrer pelo povo. E ele, como nós veremos, sem saber, ele usa uma linguagem sacrificial. Ele deve morrer no lugar do povo. Mas é óbvio que ele não queria dizer isso no sentido cristão. Caifás era um pagão, era um ímpio, apesar de ser um religioso judeu. Ele era um ímpio, um homem mau. Então ele não pensou num contexto sacrificial cristão, que Jesus Cristo morreria no lugar dos pecadores para salvá-los. Ele está pensando apenas politicamente. Ele pensa em Jesus como um bode expiatório. Ou seja, para que as coisas fiquem bem novamente na Judéia, e principalmente em Jerusalém, esse homem deve morrer a bem dos nossos trabalhos, a bem dos nossos cargos, da nossa importância, da nossa preeminência. Esse homem tem que morrer. É como um adversário político que elimina outro, ou tenta eliminar. Não poucas vezes nós vimos no Brasil tentativas de assassinato, algumas bem-sucedidas, outras não, de políticos. A ideia aqui é essa. Esse homem tem que morrer, alguém tem que fazer uma coisa. E convém que ele morra para o nosso bem, para as coisas voltarem ao normal. Caifás não pensou em Jesus como, de fato, o Cordeiro de Deus, apenas como um bode expiatório político. E João vai nos dizer isso claramente. Olha o versículo 51 e 52, que é um comentário do apóstolo. Olha o que ele diz. Vamos ler juntos? Todos juntos, 51 e 52? Leiamos. Ora, ele não disse... Mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir nos favor dos filhos de Deus. Então veja, João é muito claro. Ora, ele não disse isto de si mesmo. A ideia não é que dizer que ele não disse isso responsavelmente. Ele disse responsavelmente. Só que ele não pensou nisso tudo. Ele não foi além como a verdade aponta. Ele pensou em Jesus como um bode expiatório político. Mas na verdade, meus irmãos, Deus falou por meio de Caifás. Tanto que João diz que ele profetizou naquele ano que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas para reunir em só um só corpo os filhos de Deus. A ideia aqui, meus irmãos, é que da mesma forma, por exemplo, que Balaão, lembra? Balaão, o feiticeiro, Balaão, que o rei moabita Balaque contratou para amaldiçoar o povo de Deus, e Balaão foi lá e abençoou. Então Balaão não queria a bênção do povo de Deus, ele queria a maldição. Mas ele foi obrigado por Deus, pelo poder de Deus, a abençoar. Tanto que ele diz a palavra, ele diz assim, como é que eu posso amaldiçoar o povo que Deus abençoou? Eu até gostaria, mas eu não vou fazer isso, eu não vou mexer com esse Deus. Então a ideia aqui, Rebeca, é essa a ideia. É que Caifás, ele está falando além do que ele pode imaginar. Então ele funciona, assim como Balaão, ele funciona como profeta, ainda que ele não queira. Ele está falando o que vai acontecer. Jesus vai morrer pelo seu povo. É óbvio que o seu povo, aqui, não é o povo israelita de sangue, nós sabemos isso. Quem é o povo de Deus? Quem é a nação? Porque, veja, eles estão falando uma questão apenas terrena, política. Quando Caifás diz, é conveniente que ele morra pela nação,
Ele está falando num contexto de etnia, porque ele não é espiritual, ele não é crente. Só que quem é a nação? Quem é o povo por quem Jesus morre? A Bíblia fala. O próprio apóstolo João, esse que nós estamos no evangelho dele, fala lá no capítulo 1, Lucy. Ele diz assim: mas a todos quantos o receberam, a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Todos, não são os judeus. Porque João não diz, aos judeus que creram nele, deles o poder. Não. Diz a todos os que creem nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando fala que Jesus morreria para reunir os filhos de Deus em um só corpo, está falando de quem? De todos os que creem. Se eu e você cremos, nós somos esses todos. Nós fazemos parte desse todo, por quem Jesus morreu, para nos reunir em um só corpo, que é a sua igreja. E quem é a nação? Pedro fala, o apóstolo Pedro fala quem é a nação. Pedro vai falar assim: vós, porém, vocês que creem, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9 e 10. Quem é, de fato, a nação e o povo por quem Jesus morreria? Caifás não sabia, ele viu a coisa por uma perspectiva terrena, política. Ele pensou que a nação era só Israel. Ele não viu além. João vê além. Os apóstolos veem além. Os filhos de Deus são aqueles que creem em Jesus Cristo. A nação é a nação santa, a quem Cristo salvou e tem santificado. É por esses, por nós também, que Cristo morreria, para o nosso benefício. Mas eu gostaria aqui, meus irmãos, de fazer uma aplicação sobre Caifás e o que ele disse. E como o que ele disse, mesmo sem saber, sem pretender, estava de acordo com o plano de Deus. É o que João diz aqui. Caifás disse o que disse por ser homem mau, por ser violento, por desejar a morte de Cristo. Ele disse o que disse de maneira responsável. Mas ele não sabia as implicações espirituais, nem poderia imaginar as implicações espirituais daquilo que ele disse. Porque era a vontade de Deus mesmo que Cristo morresse pelo seu povo. E daí o que aprendemos? Veja só. Deus está a dirigir todas as tramas dos homens. Veja, no Sinédrio eles estão tramando, certo? Eles estão tramando contra Jesus. Só que Deus, ainda que não faça parte daquilo, objetivamente, e condene aquela trama, ele dirige até as coisas más dos homens maus para o seu plano ser executado. Então veja, naquela trama contra Jesus, Deus estava direcionando as coisas para que Cristo de fato morresse pelo seu povo. Então veja, o fato de Deus dirigir até mesmo as tramas dos homens maus, não significa e não quer dizer que os homens maus não sejam responsáveis por seus pensamentos e ações, certo? Eles são responsáveis. Mas Deus é tão poderoso que até mesmo da ira humana, da maldade humana, ele se veste, ele se utiliza. Olha o que diz o Salmo de número 76. Pois até a ira humana, Deus, há de louvar-te. E do resíduo das cinzas, ou das iras, melhor, te cinges. Então a ideia de, Senhor, até mesmo a maldade humana há de colaborar para o seu plano. É óbvio que Deus dará paga à maldade humana, se não houver arrependimento. Mas não quer dizer que a maldade humana vai atrapalhar os planos de Deus. Pelo contrário, Deus fará até mesmo a maldade dos homens, dos quais eles são responsáveis, pelas quais são responsáveis, colaborar para o plano dele. É o que aconteceu com José do Egito, por exemplo. Lembra? Aliás, José do Egito vai dizer assim aos seus irmãos, depois de ter se revelado a eles no Egito: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, me vendendo ao Egito. Porém, Deus planejou essas coisas para o bem, para fazer como vedes agora. Gênesis 50, versículo 20. A ideia é de enquanto eles planejavam para o mal, Deus planejava o plano deles do mal para o bem. Porque Deus tem controle de tudo. Até daquela responsabilidade que os homens têm. E respondam por elas. Daí, meus irmãos, veja, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que aqui no texto, Jesus ele foi alvo de tramóia ímpia, desses juízes perversos. Entretanto, Deus estava a conduzir todas as coisas, até mesmo as palavras daqueles homens, mesmo que eles não soubessem,
apontavam para o que Deus havia planejado em seu Filho. Portanto, irmãos, qual que é a aplicação para nós aqui? Olha que importante. Creiamos, meus irmãos, todos nós, que até mesmo as maldades e injustiças que tramam ou executam contra nós, Igreja de Cristo, não podem frustrar os planos benditos e amorosos de Deus para conosco. Ainda que as pessoas tramem contra nós, ainda que no trabalho, por exemplo, alguém trame contra você, às vezes no seu grupo de relacionamento alguém queira lhe prejudicar, não se preocupe. A gente se preocupa muito com isso. A gente quer ouvir o que as pessoas estão falando da gente. A gente vê uma roda ali, ouve o nosso nome e fica preocupado. Será que estão falando mal de mim? Será que estão debochando de mim? Será que estão tramando? Não se preocupe com isso. Não se preocupe. Vá fazer a vontade de Deus. Vá fazer o bem. Deus cuidará dessas coisas. Ele planeja até mesmo na maldade dos homens. Isso que o texto ensina também. Portanto, meus irmãos, ainda que sejamos prejudicados temporariamente por alguma má ação dos homens, por alguma tramóia, jamais o seremos finalmente. Porque Deus está a dirigir até mesmo as tramas dos ímpios. Descansemos. Deus cuida de nós. Descansemos. Façamos o bem, descansando no Senhor. Mas vamos mais agora. Versículo de número 53. Diz então aqui a resolução do Sinédrio depois da palavra de Caifás. Diz assim: e desde aquele dia resolveram matá-lo. Então, meus irmãos, aqui a decisão foi tomada. Agora só faltava executá-la. Agora, veja, resumindo, Débora, Vanessa, Luiz, resumindo, Jesus, ele não devia ser preso para ser julgado. Ele já fora aqui julgado e considerado culpado. Agora ele tinha que ser preso para ser executado. Veja, irmãos, quando nós sofremos juízos injustos, lembremos do nosso Senhor. Ele sofreu de tudo, até mesmo de juízos injustos. Ele não teve oportunidade de se defender. Ele não teve. Ele já foi julgado sem ser ouvido. Quando alguém disser algo de você que é inverdadeiro, vá a Cristo. Ele estabelecerá a justiça, como fez com Jesus. Como o próprio Jesus foi reestabelecido, varão de Deus, ressuscitado dos mortos. A sua glória é eterna. As mentiras que disseram com ele não têm poder nenhum. Assim também nós que seguimos a Cristo. Nós devemos confiar que Cristo fará a verdade vir à tona. Se mentem sobre nós. Confie no Senhor. Ele sofreu essas coisas. Ele tem poder para nos socorrer. Ele sabe o que é passar por isso. Ok? Vai em oração. Confie nele. Mas veja agora versículo 54. De sorte, então, com essa decisão, de sorte que Jesus não andava já publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Seria Jesus um covarde, Leandro? Seria Dona Núzia, Ana, Josué, Luzinete, seria ele um covarde? Ele soube que seria preso e diz o texto que ele não andava mais entre os judeus publicamente? Ele foi para uma cidade um pouco mais longe? Será? Claro que não. Nós sabemos que não. Então por que Jesus se retirou de Jerusalém? Porque não era chegada ainda? Perfeito, irmãos, perfeito. Não era chegada ainda a hora. Quando chegou a hora, ele mesmo se apresentou. Lembram-se? No jardim de Getsemane, quando os malfeitores, junto com os guardas do templo, vieram colocar a mão sobre ele, a Bíblia diz que ele, tendo se adiantado, ou seja, tendo tomado a dianteira, deixando os discípulos atrás, perguntou aos soldados: a quem vieste buscar? E eles responderam: a Jesus de Nazaré. E ele disse: sou eu. Deixai-os ir. Sou eu quem buscais, porque chegou a hora. Ele tinha orado momentos antes: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho com a glória que tens desde a fundação do mundo. É chegada a hora. Sou eu. Deixai-os ir. Nosso Senhor jamais experimentou e soube o que era covardia. Ele só se retirou porque ainda não era chegada a hora. Não era ainda chegada a hora. Ele foi para uma região vizinha chamada Efraim. Essa cidade, os historiadores, eles não têm precisão, não tem como ter precisão de onde era Efraim. Alguns acham que é o povoado moderno hoje, chamado Et Taibé, que é um povoado a 19 quilômetros
ao nordeste de Jerusalém. Nem muito longe, nem muito perto. Até guardar-se para a Páscoa. Lembra? Ele tinha uma Páscoa para celebrar. A sua última Páscoa. Ele estava se guardando, querido pastor Rogério, para aquela hora. Aquela hora. Irmãos, vamos mais. 55. E aí nós caminhamos para o final do nosso sermão. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Está vendo? Essa seria a terceira Páscoa. João narra 3 Páscoas. Diácono João, seu xará aqui, narra 3 Páscoas. A primeira está lá no capítulo 2, a partir do versículo 13. A segunda no capítulo 6, a partir do versículo 4. E a terceira é essa aqui que ele faz menção já, aproximando-se a Páscoa dos judeus. É provável que por meio dessas informações, os teólogos eles chegam a essa conclusão, que Jesus tenha tido, por tempo de seu ministério público, um pouco mais que 2 anos. Um pouco mais que 2 anos. Seria o suficiente para ele participar de 3 Páscoas. Então, o ministério de Jesus público, a partir do seu batismo por João Batista, dura um pouco mais que 2 anos. E ele participa, no ministério público, de 3 Páscoas. Essa aqui é a derradeira. É a última Páscoa. E aí, veja, estava próxima a Páscoa dos judeus. E muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificar. Então, veja só, irmãos, lá no livro de Levítico, de Números, a gente viu o Levítico, né? Em Números também, tem alguns rituais de purificação. Você não poderia, se você fosse um judeu daquela época, você não poderia participar da Páscoa se você tivesse cerimonialmente impuro. Então, quer ver um caso? Se alguém algum judeu tivesse tido contato com um cadáver, ele tinha que passar por um processo de purificação, como a lei prescrevia, para então participar da Páscoa. Tanto que o livro de Números, ele estabelece essa questão. Diz assim, eu vou ler para vocês, lá em Números. Houve alguns que se acharam imundos para a celebração da Páscoa, se acharam imundos por terem tocado em cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso chegaram-se a Moisés e Arão e disseram-lhe, estamos imundos por termos tocado o cadáver de um homem. Por que havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor a seu tempo, no meio dos filhos de Israel? Perguntaram a Moisés e Arão. Respondeu-lhes Moisés, esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Isso está em Números 9. Então a ideia de que o Senhor providenciou ritos de purificação para esses homens que por alguma questão, algum contexto, tinham tocado em cadáver e se tornado imundo cerimonialmente. Não está falando de imundícia moral, tá, irmãos? Tem que entender a lei lá de Deus e Levítico, são leis diferentes. Tem a imoralidade moral e tem a imoralidade cerimonial. E o cerimonial havia sido prejudicado porque tocaram em um morto e não podia celebrar a Páscoa. Então passavam uma semana antes se purificando para participar da Páscoa. Então é isso que aconteceu. E por isso as multidões foram a Jerusalém e muitos deles foram antes da Páscoa poder participar desse processo de purificação, porque em algum contexto eles tinham se tornado impuros cerimonialmente. Ok? Então veja, e a fama de Jesus corria. Ele tinha acabado de ressuscitar o morto. Havia 4 dias de morto, o homem Lázaro. Então a fama dele corria. Então qual que era a conversa em Jerusalém ali, próximo da Páscoa? É se Jesus estaria ou não ali. Até porque os principais sacerdotes já haviam, como diz o versículo 57, anunciado que iriam prendê-lo. Olha o versículo 57. Ora, os principais sacerdotes, os fariseus, tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. Então a conversa naquela Páscoa era, ele virá? Onde ele está? Estavam eles no templo, como diz o versículo 56, os judeus reunidos, procurando Jesus e perguntando uns aos outros, que vos parece? Ele não virá à festa? Ou seja, será que ele tem coragem de vir? O que acontecerá? Esses homens aqui, que são descritos no versículo 56, nós não sabemos, Valdir, se eles eram seguidores de Cristo e estão perguntando porque queriam vê-lo lá e ouvir suas palavras e ver seus sinais, ou se eram inimigos, por exemplo, de Cristo e queriam vê-lo preso e estavam perguntando, será que ele vai ter coragem de vir? Se ele vier, nós vamos denunciá-lo, vamos prendê-lo, né, através das nossas autoridades. Uma outra coisa, não é clara que o texto não diz. É bem provável, então, uma vez que o texto não diz se eram discípulos ou inimigos públicos, é que estes judeus, eles estavam animados com aquela situação. Seria mais ou menos como a gente diz hoje, né? Eles queriam ver o circo. É isso. Eles queriam ver o circo pegar fogo. Será que ele vai vir? Será que ele não virá? A liderança quer prendê-lo, hein? Vamos prendê-lo. Vamos ver como é que vai acontecer. Será que vai usar algum poder dele? Então, talvez a leitura seja essa, porque esse grupo não é definido.
como discípulo ou inimigo público. Então, talvez eram curiosos, animados para ver o que aconteceria em Jerusalém naquela Páscoa. Eu termino aqui com a aplicação. Vocês percebem, irmãos, quando tudo isso está acontecendo? Quando o Sinédrio se reuniu para decidir matar Jesus? Isso está acontecendo no período próximo à Páscoa. A Páscoa era a passagem, aquele rito instituído por Deus, por meio de Moisés, lembram-se? Em que os israelitas seriam ou egípcios, até mesmo egípcios. Quem quer que seja, israelita ou egípcio, que passasse o sangue na fresta das suas portas, nos umbrais, o anjo da morte do Senhor passaria por alto. A ideia de passagem, Páscoa, passaria do alto e não entraria na casa pelo sangue do Cordeiro. Cristo cumpriu a Páscoa. É por isso que a gente não comemora a Páscoa, né? É porque faz parte do calendário romano, católico, que nos impôs. A gente não celebra a Páscoa. A Páscoa é dos judeus e Cristo cumpriu. É claro, irmãos, veja, se você quiser usar o período da Páscoa para pregar sobre a morte de Cristo, não tem pecado também não, viu? Mas a gente tem que se desfazer desse calendário romano católico nosso. Páscoa, não tem Páscoa mais. Páscoa é dos judeus, tanto que diz aqui o texto. A Páscoa dos judeus, que Cristo cumpriu. Então não estamos a celebrar a Páscoa. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é a nossa celebração. Ok? Páscoa é sombra, já. É algo que Cristo já cumpriu. Tá? Então, a gente está acostumado a falar assim, veja, irmãos, não é um pecado por causa da nossa cultura católica romana. Mas a Páscoa, tem mais Páscoa. Cristo é o Cordeiro que foi morto definitivamente. Porque se houvesse Páscoa, ainda tinha que arrumar um cordeiro para poder reunir as famílias, comer o cordeiro. Vocês imaginam que muitos não fazem isso já, certo? Então não estão comemorando Páscoa. Ok? É só uma questão de lembrarmos dentro da cultura que nós estamos, tomarmos cuidado de não nos conformarmos muito, sendo que a Bíblia nos dá outro caminho. Mas enfim, eles estão fazendo isso aqui no texto na época da Páscoa, próxima da Páscoa, dos judeus. O que isso mostra, gente, irmãos? Eles estavam pensando e já tinham decidido matar a Jesus. O Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal. Lá para frente do Evangelho de João, quando a gente chegar lá no final, quando os líderes judeus forem ter com Pilatos para apresentarem Jesus para que Pilatos decidisse pela morte dele, o texto vai dizer assim, estava próxima a Páscoa e os judeus não, esses líderes aqui terríveis, estão aqui descritos aqui, não entraram no palácio, no pretório, no palácio de Pilatos, para não se tornarem impuros para a celebração da Páscoa. Veja só, eles são homens maus, eles só pensam em poder, eles estão contra Cristo, mas estão preocupados com o ritual. Não vamos entrar aí, não, para nós não nos tornarmos impuros, porque diz a lei que quando um judeu entrasse na casa de um gentio, ele se tornava impuro cerimonialmente. Então, eles não, como eles queriam os judeus comemorarem a Páscoa, eles não podiam entrar no palácio de Pilatos. Aí Pilatos foi até eles, ele que saiu, eles não entraram. Veja, eles preocupados com isso enquanto estavam querendo matar a Jesus. O que isso ensina? Ensina, meus irmãos, que às vezes nós nos apegamos a sacrifícios e ritos quando nós estamos vivendo em pecado. Nós estamos aqui hoje, aqui no culto público solene, como Deus ordenou, tá? Não tem nada de errado nisso, não, pelo contrário. Todos nós deveríamos estar aqui mesmo celebrando o culto ao Senhor, no dia do Senhor. Só que não basta. Os judeus faziam isso também. Se nós estivéssemos no meio dele, ou ele, melhor, eles no meio de nós, eles estariam aqui hoje, de manhã. Eles estariam aqui hoje. Só que maquinando no coração contra Cristo, como pecar e viver pecando. Meus irmãos, olha o que Jesus diz a esse tipo de pessoa, que nós podemos nos achar no meio. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, tá vendo o ritual? Do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas, ou seja, dar o dízimo e tudo mais, sem omitir aquelas, a misericórdia, a fé e a justiça. Aí Jesus continua, guia cegos, coais o mosquito e engolis o camelo. Ou seja, se importam com coisas menores, quando Deus está importando com coisas maiores e vocês não se importam. Irmãos, por exemplo, pense na quaresma.
aquele período lá de 40 a 44 dias, né? Tem alguns católicos é 44, 40, que é depois do carnaval se preparando para a Páscoa. Nosso país tem um exemplo dessa hipocrisia. Tá? No carnaval praticam todo tipo e sorte de moralidade, depois tem agora por 40 dias eu vou ficar agora santo. Veja. É a mesma coisa. Olha, eu não quero me tornar impuro cerimonialmente. Tem que estar com a Páscoa, mas antes pecou lá no carnaval. Tá vendo? É a ideia. O que os judeus faziam não está tão longe. Agora, vamos falar do nosso arraial agora. Vamos falar de nós aqui. Irmãos, quando nós vivemos em pecado durante a semana e estamos no domingo, no culto solene, nós provocamos em Deus o mesmo sentimento que Deus tinha com relação a esses homens. De abominação. De juntar o que é santo ao profano. É isso que acontece. Quando eu e você não abandonamos o pecado, nós estamos provocando isso. Nós estamos nos comportando como esses homens. Nós nos importamos com sacrifícios e com ritos, mas não, Mariana, com o coração. Não com a vida verdadeiramente cristã. Vir ao domingo aqui não vai resolver o seu problema se você não vier com o coração sincero, com o coração contrito, que é agradável a Deus. Eu termino com o que Davi diz. Olha o que Davi diz no Salmo. Senhor, não te comprases em sacrifícios. Do contrário, eu os daria. E não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. O que eu quero dizer é o seguinte, irmãos, nós estamos aqui no culto ao Senhor como Deus ordena hoje no domingo, como assembleia solene da igreja. Isso está tudo certo. Só que isso não vai agradar a Deus se nós não cultuarmos a Ele de coração. O sacrifício que agrada é o coração contrito. É o coração dedicado. O coração sincero. E para terminar, Jesus diz assim, bem-aventurado, não os que cumprem ritos apenas, mas os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração, não é o que vai todo domingo na igreja, não é desse não. É óbvio que os limpos de coração também estarão no dia do Senhor na igreja, com a igreja. Mas não basta apenas. Jesus diz que felizes são aqueles limpos de coração, porque a eles foi prometido. Eles verão a Deus. Que Deus abençoe. Amém, irmãos.